Vamos iniciar então a nossa prece de hoje, aquietando o nosso coração, nos sintonizando com a cúpula espiritual da Casa de Fabiano de Cristo, cúpula esta incansável, bênção nas nossas vidas, alimento para o nosso espírito, compreensão para a nossa jornada terrena. E dando seguimento ao livro que estamos utilizando, Opinião Espírita, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e André Luiz, hoje nós vamos falar no capítulo 43, que vai nos falar sobre os enganos ante os espíritos. Esse capítulo se refere à questão de O Livro dos Médiuns, questão 286. E ele é muito interessante porque ele vai nos falar daquelas expectativas que nós encarnados guardamos sobre os nossos entes queridos ou sobre os desencarnados, sobre os espíritos, com relação a que eles satisfaçam algumas coisas que nós ainda na nossa ignorância imaginamos que eles possam vir em nosso auxílio. Então nós vamos clarear bem essa questão para entendermos o que acontece. E esse capítulo começa nos falando assim: julgar que todos os espíritos benevolentes que se comunicam na Terra são instrumentos imaculados. Isto é um engano. A desencarnação é vida em outra face. Considerar que esses espíritos veiculam princípios de virtude como se fossem anjos flanando nos céus, dando conselhos que nada lhes custam. Chamá-los a propósito de bagatelas. As criaturas educadas sabem respeitar os horários alheios e os espíritos têm seus horários. Solicitar-lhes concurso em problemas estritamente materiais. Nenhum de nós, satisfeitos de ser úteis, furtará obrigações dos outros, das quais eles necessitam para a segurança da própria felicidade. Censurá-los por não estarem à nossa inteira disposição. Amigos sinceros e conscientes não escravizam amigos. Complicar as consultas que lhe queiramos fazer, com a desculpa de lhes testar a experiência. Só corações irresponsáveis transformariam os entes amados em leitores de uma boa sorte. Exigir dos espíritos a verdade total. Todos nós cultivamos o tato psicológico no trato recíproco e sabemos que certas revelações funcionam nos mecanismos da alma, assim como medicamentos que somente beneficiam os mecanismos do corpo, se ministrados em dose adequada. Criticar-lhes sem ponderar e sem respeitar as falhas quando apareçam. A pessoa de bom senso compreende claramente o desacerto do benfeitor, de quem já recebeu 99 favores perfeitos, através de recursos imperfeitos que são os canais mediúnicos terrestres. E doente algum pode queixar-se quando ele mesmo procura obscurecer por todos os modos os raciocínios e as manifestações do médico. Nós sabemos que entre a encarnação, a desencarnação e a reencarnação, todos somos espíritos em trabalho evolutivo. A doutrina espírita é a fiel balança das nossas relações uns com os outros, nos planos
Aqui se acolhem desencarnados e encarnados, representando orientação e luz, ensinamento e pedra de toque. Diante dela, os espíritos têm responsabilidade e os homens também. Então esse texto é muito pertinente às nossas vivências como seres encarnados, aquilo que pensamos e que ousamos exigir dos espíritos, às vezes de familiares que já se foram e que estão lá na sua continuidade de vida, cheios de afazeres, precisando eles também se reconhecerem nessa nova situação, evoluírem, possuírem a liberdade de seguir adiante, sem a prisão do nosso chamamento, sem a prisão do nosso egoísmo, que abusa da afetividade que tivemos com eles na Terra. E começamos então às vezes a pedir amparo, a pedir para que consigamos coisas, a pedir para que olhem por nós, para que consigamos coisas materiais, para que intercedam por nós nas nossas pequenezas. E na verdade, o que acabamos de ler é que somos seres vivos, encarnados e desencarnados, vivendo no mesmo mundo, de formas diferentes, mas com as mesmas necessidades, com os mesmos medos, com as mesmas carências. E esse texto nos chama ao respeito pelo outro. Assim como nós precisamos respeitar o nosso vizinho no seu horário de descanso, as pessoas que nos rodeiam em seus horários de trabalho, de refeições, como temos que ter tato para abordar qualquer ser humano, respeitando a sua individualidade e seus afazeres, o mesmo temos que pensar quando queremos nos referir a um espírito. Temos que cultivar o respeito, o amor, a delicadeza de lidar com um ser humano, que somos nós mesmos. Nós estamos nesse momento encarnados e os espíritos também são seres vivos vivendo num outro plano. Que nós pensemos muito seriamente sobre isso, porque precisamos nós realizarmos a nossa caminhada sem ajudas mesquinhas, sem ajudas vazias, né? Podemos pedir ajuda do mundo espiritual, de mentores, do nosso guia, mas ajuda consistente, e isso a nossa consciência nos fala. Que fiquemos com Deus, que Jesus nos ampare e que possamos seguir sempre com muito mais paz nessa nossa caminhada terrena. Que assim seja.